Os persas teriam acesso a isso na época em que Jesus nasceu? E a resposta é sim, sim, de fato teriam. Você se lembra que a nação de Israel foi destruída pelos babilônios no ano 587? E então você se lembra que Dário e Ciro, que eram os reis dos medos e persas, destruíram a Babilônia no ano 559 a.C.? Você se lembra que Daniel foi um dos governantes sob Dário, que era governante dos medos e persas? Em outras palavras, a nação de Israel em cativeiro passou a ser governada pelo Império Persa a partir de 559 a.C. Portanto, todos os livros sagrados que eram sagrados para a nação de Israel provavelmente também estavam com Daniel e com os judeus que estavam em cativeiro. Portanto, estes teriam sido altamente considerados, juntamente com quaisquer outros supostos livros sagrados com os quais os líderes religiosos persas se preocupassem. E certamente, como os magos, como governantes da Pérsia, procuraram em qualquer literatura antiga que pudessem encontrar, entre outros, eles teriam descoberto o Antigo Testamento ou os livros de Israel. E ao pesquisarem os livros de Israel, teriam chegado a Números 24, eventualmente no versículo 17, onde diz que uma estrela surgiria de Jacó e um cetro surgiria de Israel. Então, para piorar a situação, surge uma estrela especial que começa a acenar para que eles se movam em direção ao oeste, em direção a Jerusalém, a própria terra que é a terra de Israel. Agora, permitam-me acrescentar rapidamente o fato de que houve 3 conjunções de 2 planetas no ano 7 a.C. O fato de os persas terem acesso a Números 24, e certamente teriam acesso a isso, não é necessário para trazê-los a Jerusalém. Deus poderia agir além disso. Eles poderiam simplesmente ter visto a estrela e sentido uma estranha compulsão para segui-la, e isso poderia tê-los levado a Jerusalém. E, de alguma forma, Deus poderia ter colocado uma profunda impressão em seus corações de que isso, de alguma forma, significava que um rei havia nascido. Tudo isso teria sido suficiente. Mas a evidência secular e a evidência da própria Bíblia, de que a Pérsia teve acesso a uma passagem como Números 24, certamente são muito intrigantes para nós, e podemos ver como isso se encaixa em todo o programa que Deus está elaborando aqui para trazer esses magos com seus presentes de ouro, incenso e mirra. E assim eles seguiram a estrela e finalmente chegaram a Belém, passando pela casa onde Jesus morava. Mas agora você está dizendo, espere um minuto, espere um minuto. Você não está se precipitando? Você está falando sobre Júpiter e Saturno estarem em conjunção. Ou seja, eles aparecem como um planeta ou uma estrela nos céus em 3 ocasiões diferentes no ano 7 a.C. Mas Cristo não nasceu em 7 a.C. Ele deve ter nascido por volta do ano 0 ou por aí, porque o nosso calendário não foi projetado dessa forma. Bem, sim, isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas o fato é que, quando os criadores do nosso calendário moderno elaboraram ou decidiram começar o calendário com o nascimento de Cristo, cometeram um erro de vários anos, e isso pode ser provado muito claramente. Este Herodes sobre o qual lemos aqui no capítulo 2, sabemos por evidências seculares, por evidências muito claras, que ele morreu no ano 4 a.C. 4 a.C. Portanto, Jesus tinha que ter nascido pelo menos em 4 a.C., porque ele nasceu antes da morte de Herodes. Em segundo lugar, sabemos que, com toda a probabilidade, eles viram a estrela pela primeira vez 2 anos antes da época em que esses magos conversaram com o rei Herodes, e isso seria pelo menos 6 a.C. Em terceiro lugar, se houvesse algum intervalo entre a aparição dos magos em Jerusalém para conversar com o rei Herodes e a morte deste, esse intervalo também teria que ser adicionado para chegar ao ano em que Jesus nasceu. Portanto, sabemos que Jesus deve ter nascido em algum lugar entre 6 e 9 a.C. Portanto, 7 a.C., quando ocorreram essas conjunções especiais dos planetas Júpiter e Saturno, elas certamente poderiam apontar para o ano em que Jesus nasceu, embora a Bíblia não exija isso. No entanto, há outras evidências na Bíblia que tornam o ano 7 a.C. muito intrigante. Mas agora a questão é, isso concorda de alguma forma com as evidências bíblicas? Já vimos que Herodes, com quem os magos estão conversando em Mateus 2, morreu no ano 4 a.C. Já vimos que, com toda a probabilidade, eles viram a estrela 2 anos antes do momento em que estavam conversando com Herodes. E isso significa que Jesus teria nascido pelo menos em 6 a.C. Então, quando somamos qualquer intervalo de tempo entre a visita dos magos a Herodes e a morte de Herodes, podemos facilmente ver que Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar no período de 6 a 9 a.C. Agora, acredito que todas as evidências circunstanciais apontam para 7 a.C.
Deixe-me apresentar algumas relações numéricas muito interessantes da Bíblia que sugerem isso fortemente. Davi foi uma grande figura de Cristo, não foi? Ao se tornar rei de Israel. Agora, a Bíblia mostra muito claramente que Davi ascendeu ao trono no ano 1007 a.C. 1007 a.C. Ora, o número 1000 representa a plenitude do plano de Deus, assim como o número 100 ou o número 10. E certamente seria apropriado que o menino Jesus, que veio sentar-se no trono de Davi, nascesse exatamente 1000 anos depois de Davi, um grande tipo de Cristo, ascender ao trono de Israel. Ou, novamente, você sabe que na Bíblia o número 12 significa a plenitude de tudo o que Deus tem em vista. E frequentemente Deus multiplica 12 por 12 para nos dar 144. E assim vemos que o muro da cidade santa, a Nova Jerusalém, que é uma imagem da noiva de Cristo, de todos os crentes, tem um muro de 144 covados, a plenitude de todos os crentes. Bem, a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Sabemos, por meio de uma análise muito cuidadosa da linguagem bíblica, que a nação de Israel primeiro, ou seja, Deus, instituiu a Páscoa com a nação de Israel no ano 1447 a.C. Esse foi o ano em que a nação de Israel saiu do Egito.